Boa noite. Uma conta amarga bate à porta do presidente Bolsonaro aos 5 meses de governo. Perda de popularidade, prognósticos pessimistas para a economia, devassa na vida financeira e fiscal do seu filho mais velho e disputas internas. Seus apoiadores, no entanto, saíram às ruas para mostrar força e fidelidade. 156 cidades foram palco de manifestações de apoio ao presidente da República no último domingo. No programa de hoje, nossos convidados comentarão o governo Bolsonaro a partir dos últimos acontecimentos políticos e da sua composição forjada numa tríplice aliança que não poucas vezes dá sinais de desentendimento. Os militares, os seguidores de Olavo de Carvalho e os evangélicos. Participam do Opinião Pernambuco a cientista política Priscila Lapa, o também cientista político Arthur Leandro e ainda o jornalista João Valadares. Boa noite e grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vou propor a vocês a gente começar pela composição do governo, né? Assim, que num passado aqui muito próximo, muito recente, parecia que essa composição, esses grupos que compõem o governo estavam se desentendendo muito bem, obrigada, que são os militares, os seguidores de Olavo de Carvalho, ou olavetes, como normalmente são chamados, e os evangélicos. Priscila, qual desses 3 grupos é mais estratégico hoje para o governo? Eu acredito que os 3 são, né? Eu acho que esse é o grande desafio, é você conseguir acomodar num único governo, né? O grande pressuposto estratégico do governo é que existe um sentimento de mudança, né, muito latente na sociedade brasileira, e essas últimas manifestações de domingo evidenciam isso, né, ainda no embalo do processo eleitoral de 2018, e de alguma forma esses segmentos representam, né, por mais que haja contradições entre eles, o desejo de fazer algo diferente, de romper um ciclo político e um ciclo, principalmente do ponto de vista que rebate no comportamento, né, nos costumes, na maneira dos relacionamentos na sociedade, na forma de gerir as políticas públicas nesse caminho. Então, de alguma forma, os 3 grupos, eles representam um pouco desse sentimento de mudança, nessa inflexão mais à direita, mais, né, de caráter mais comportamental. Então, desprezar qualquer um desses grupos pode ser um erro estratégico para o governo, uma vez que todos os 3 deram a sustentação eleitoral ao presidente, e sem um desses grupos, talvez, ele não tivesse se tornado o fenômeno político-eleitoral que ele se tornou. O núcleo militar, ele vem, né, dentro de uma controvérsia durante o período eleitoral, de se compreender efetivamente qual seria o papel dos militares no poder, mas ele claramente representa um segmento social, muito mais do que aquela reserva do militarismo que a gente tinha, né, em outras experiências que o Brasil já vivenciou com os militares no poder. Eles representam um núcleo técnico também, eles dão revestem de um caráter técnico esse governo, e atacar os militares nesse sentido seria atacar o núcleo técnico central estratégico para o governo. Por outro lado, sem o diálogo com os evangélicos, o discurso conservador, ele não se sustenta. Então, quase tudo que constrói o bolsonarismo tem ali uma vinculação com esse comportamento mais conservador, alicerçado pelo segmento evangélico, sem contar a capilaridade eleitoral e de avaliação positiva que esse eleitorado ele representa. Então, qualquer movimento do governo de não atender, de não escutar esse segmento, também representa um erro estratégico. E o Olavo de Carvalho representa ali, né, o grande mentor intelectual, sem esquecer também do núcleo familiar, que em alguns momentos está alinhado com os militares, em algum momento está alinhado com os evangélicos, e em outros, num terceiro momento, com o Olavo de Carvalho. E também alinhado nas crises, né? Quando o Olavo de Carvalho vem a público fazer as suas críticas não veladas, né, de maneira muito explícita ao núcleo militar, por exemplo, os filhos ficam numa situação ali, mas foram eles, né, fomentadores de grande parte das ideias que sustentaram o bolsonarismo durante, né, na verdade, o parlamentar Bolsonaro, e de alguma forma alimentaram, né, o Bolsonaro como candidato a presidente. Então, ele precisa saber conviver com os 3 agora. O quanto essa conta fecha é o grande desafio do atual governo. Se a gente for contabilizar aí assentos no governo, assentos principalmente no primeiro escalão,
os militares são o grupo mais representado, não são? Considerando um grupo de indivíduos que têm uma história de formação ou de presença na caserna, considerando aqueles que se alinham mais claramente ao pensamento de Olavo de Carvalho, inclusive que foram investidos à condição de ministro por influência do filósofo. E aqueles que são declaradamente associados a alguma denominação evangélica, sim. Uhum. Os militares, eles ocupam quantitativamente a maior parte do quadro do staff e dos ministérios. Mas eu entendo que há uma razão para que isso aconteça. A Priscila destacou muito bem o fato de que o ministro de formação militar, ele, em geral, ele tem um perfil de low profile, então ele não quer aparecer para além da orientação geral do governo, e ele está muito afeito à missão que é atinente ao domínio de sua pasta. Um exemplo disso, a gente pode lembrar aqui o ministro da Infraestrutura, que tem desempenhado o papel com discrição, ele tem assumido a condução de diversas obras e tem gerado um tipo de suporte para o governo nessa área, né? Tanto é que a gente não vê polêmica, nem debate, nem discussão, nem controvérsia acerca da condição da parte da infraestrutura. A presença do núcleo familiar também, eu acho que ela precisa ser registrada, que talvez tenha sido o maior centro de polêmica e de controvérsia no governo, inclusive de instabilidade. Uhum. Né? Assim que o governo começa, o ministro da Casa Civil ele é exonerado, né, por ter entrado em rota de colisão com um dos filhos do presidente da República. A gente teve, inclusive, um conflito entre o vice-presidente da República e o filho do presidente, ou seja, o vice-presidente ele é um representante do segmento militar, né? Um general de brigada, e teve toda uma controvérsia que, inclusive, rebateu depois no general Vilas Boas, né? Então, o núcleo familiar, ele me parece que ele está no centro das dificuldades e, consequentemente, e também, por outro lado, nas apostas que o governo faz no sentido de manter estabilidade e fidelidade política no seu entorno mais próximo. Uhum. Bom, eu falei na abertura do programa, isso já foi colocado aqui por vocês de alguma forma, esse desencontro, esse desentendimento que se dá algumas vezes entre aí essas facções que representam o governo Bolsonaro. Algumas vezes, enfim, chegam a ser estridentes. A minha pergunta para você é o quanto isso esgarça o governo, até porque a gente falou também em queda de popularidade, uma queda de popularidade que vem se mostrando contínua. Estela, boa noite. Eu acho preciso primeiro pontuar que o governo se esforça, parece que se esforça, para produzir os seus próprios obstáculos. Uhum. Já não bastasse a dificuldade que é governar um país feito o Brasil, e a gente percebe, principalmente no núcleo familiar, no entorno do presidente, um esforço, entre aspas, parece que se cria uma marola. Até se chegou a pensar que podia ser uma estratégia, mas com longo, né, a gente vai chegando aí à metade do ano, e isso parece que realmente é como se, a impressão, Estela, é como se o presidente ainda não tivesse a noção da envergadura do cargo. Uhum. Um instrumento que foi utilizado na campanha, né, com sucesso, que é a internet, as redes sociais, a gente vê nisso o núcleo desses desgastes. A gente tem vários exemplos. Então, em qualquer governo, um desgaste dessa natureza, ainda mais como é muito próximo do presidente, são obstáculos e marolas que saem do núcleo, na proximidade do presidente. Isso é muito desgastante para qualquer governo. Bom lembrar que Bolsonaro colocou, a gente estava falando da participação dos militares, um militar na Secretaria de Governo. Se a gente pega historicamente, a Secretaria de Governo é ocupada por políticos até que já tiveram mandatos eletivos. Então, ele dá uma sinalização ali que aqui vai mudar esse perfil. E, ao mesmo tempo, a gente tem o núcleo familiar atacando um núcleo militar a partir de um núcleo mais, eu digo, ideológico do governo, formado por alguns ministros que têm o Olavo de Carvalho nessa ascensão. Uhum. E se cria uma guerra ali, o filho de Bolsonaro demitiu um ministro com muito pouco tempo de governo, né? Depois a gente tem ataques a um vice-presidente da República, isso tudo pelas redes sociais. Depois a gente tem uma briga
com o ministro Santos Cruz, né? Que se coloca lá atrás por questões também ideológicas, ou declaração que ele disse que tem que regular as redes sociais, tentar dar um freio, e o núcleo familiar não aceita. Então, isso é muito desgastante em qualquer governo. E como é uma coisa, e às vezes a gente não atenta para isso, a velocidade dessas crises, elas são produzidas muito rapidamente, porque está em tempo real. É uma declaração ali na internet, aberta para todo mundo, e aí o outro rebate está fora do país, influenciando decisões no país, muitas vezes com um nível que não condiz com a condição de que a gente está falando de um presidente da República. Então, assim, se você perceber o guru do presidente da República, o que ele tuita é de um nível, muitas vezes, lamentável, com palavrão. Não dá para reproduzir com aqui. Tipo é bélico demais. Então, é bélico demais. E, Estela, isso atinge o presidente. E a gente está atingindo um núcleo central do poder do país, do poder executivo. E isso é muito complicado. Eu acho que, se, por exemplo, se não houvesse, ou minimamente isso, o governo Bolsonaro já tinha avançado em várias questões que se pretende que é bandeira. Né? E a gente... Isso tem alguns resultados diretos, e o principal é a questão do Congresso. Então, a gente vai rebater numa falta completa de interlocução com o Congresso, e cada vez mais esse desgaste aumentando. Então, eu vou deixar o Congresso para daqui um pouquinho, porque é uma outra briga, né? Uma outra queda de braço. Mas eu queria que vocês comentassem essa briga muito recente, esses ataques muito violentos de Olavo de Carvalho a generais, primeiro ao vice-presidente Mourão e depois a 2 outros generais que compõem o governo Bolsonaro. Como eu tinha dito, assim, com expressões que não podem ser reproduzidas aqui. A posição dos militares diante desses ataques deixou muita gente assim... O que está acontecendo? Como é que eles vão reagir? E a impressão que se teve é que eles reagiram pouco aos ataques que estavam sendo feitos naquele momento. Dá para a gente entender qual é a manobra, qual é a posição estratégica dos militares diante desses ataques que foram disparados por Olavo de Carvalho e a posição deles dentro do governo, assim? Eles entraram para ficar até o fim do governo? Eu acho que eu concordo, acho que há uma cautela, mas a gente teve algumas declarações. A gente teve o Vilas Boas, né, que foi comandante do Exército, dizendo que o Olavo vive um vazio institucional, enfim. A gente teve algumas declarações, mas eu acho que é um pouco alinhado à linha do que o Mourão sugeriu depois ali. Então, como há uma percepção de que o núcleo militar está segurando a onda do governo, que são os ministros ali que estão levando minimamente a questão da gestão. Então, eu acho que eles se resguardaram e não ir para esse embate público. Houve algumas coisas que foram pontuadas, mas eu acho que há uma intencionalidade aí, um alinhamento, né? O Mourão falou, o Vilas Boas falou, mas ali, e tipo assim, vamos levar isso aqui. E porque há sempre aquela iminência do Mourão, né? Assim, inclusive os próprios filhos, diretamente o Carlos, dizem, tá querendo... Está conspirando. Conspirando contra o meu pai. Então, assim, eu acho que é uma postura de cautela, né? Esse silêncio agora de Olavo de Carvalho, essa retirada dele do debate político, depois desse conflito mais forte entre ele e os generais, isso pode ser compreendido como uma vitória dos generais nesse momento? Quando ele diz assim... A partir de agora, eu silencio, eu não comento mais os acontecimentos políticos do governo Bolsonaro? Eu creio que sim. Eu concordo com o João. Eu acho que os militares, eles são a reserva de estabilidade do governo, né? Mesmo que o presidente muitas vezes também adote uma posição dúbia, eu acho que nesse esperar uma postura, uma reação mais forte dos militares, esperava-se também que o próprio presidente tivesse um deixa disso, né? E houve um silêncio completo do presidente, diga-se de passagem, e aí é o quem cala consente, né? Na política nada é neutro. O falar representa, o não falar também
representa, né? Então, eu acho que ele deu aquela ideia de não vou entrar no mérito, não vou entrar na briga, como todas as vezes em que ele é inquirido sobre a postura dos filhos, ele também tenta manter uma ideia de que, é o garoto, né? Ou ele contemporiza ou ele nem fala sobre o fato, né? Diferente de uma postura que se esperava, ele tem que lembrar que ele é um chefe de Estado, né? Que tudo isso, como o João falou, parece que não tem dimensão, talvez, ainda, do tamanho do cargo que ele ocupa hoje. Então, eu acho que, de alguma forma, o silenciar dos militares ou uma não reação à altura significou eu não vou para a briga. Vá quem quer brigar, brigue sozinho. E ele passou uns dias ainda ali, né, meio que soltando ainda, né, verborrágico, e depois ele resolveu... não tinha com quem mais brigar, né? Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, a crise maior nessa troca de farpas desses dois grupos foi sanada, né, a partir de um não entrou na briga. Quando um não quer, né, dois não brigam. A gente vai fazer um intervalo curtinho. Você que está em casa, não saia daí. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, o cenário político estabelecido aos 5 meses do governo Bolsonaro e a movimentação interna das forças que compõem o governo são assuntos discutidos hoje no nosso programa. Participam a cientista política Priscila Lapa, o também cientista político Arthur Leandro e ainda o jornalista João Valadares. A gente fechou o bloco anterior falando do atrito entre principalmente os militares e Olavo de Carvalho, que é uma espécie de mentor aí do governo Bolsonaro, de Bolsonaro e dos filhos. Eu queria ainda voltar a esse ponto para uma pergunta para você, Arthur. Primeiro, se os militares, no seu entendimento, se eles entraram no governo, se eles compuseram com Jair Bolsonaro, imaginando que poderiam ditar a condução do governo, né? Que eles ditariam o caminhar, ditariam a pauta desse governo, e se isso aconteceu, se hoje ele já tem essa possibilidade como desmontada, e se aconteça o que acontecer, na sua opinião, se os militares estarão ali fechados com o governo Bolsonaro? Na verdade, os militares são um elemento de estabilidade no país desde a proclamação da República, na verdade, desde a Guerra do Paraguai, né? Então, os militares constituem uma força. No período do regime militar propriamente, eles continuaram sendo a força na transição e no período depois, a partir da volta das eleições. Então, se os militares assumirão um perfil mais ostensivo, com pronunciamento público, ou se eles exercerão o poder da posição que estão, isso me parece que se deve muito mais a uma decisão do próprio núcleo militar do que do governo de plantão, né? Eles tiveram uma capacidade de influência grande no governo de Fernando Henrique, eles tiveram estabilidade e influência durante o período Lula e continuam tendo agora. Me parece que essa relação é eventualmente conflituosa, com declarações polêmicas, isso se deve muito mais ao perfil do mandatário e o tipo de campanha que foi construído, o tipo de mobilização social que o levou ao poder, do que exatamente a sua origem profissional e a base do apoio militar. Eu acredito que os militares continuarão fazendo no país o que sempre fizeram, né? Até por uma questão mesmo de identidade corporativa, né? Mas com cargos no governo até o fim? Isso depende mais dos militares do que exatamente do governante, né? Essa é a leitura que eu faço do processo. Dificilmente o presidente da República teria conseguido o sucesso que conseguiu se os militares não tivessem prestado sua credibilidade a essa campanha. Nesse sentido, a presença de Olavo de Carvalho como guru, né? Ele é colocado na condição de guru, mas eu acho que se deve muito mais ao fato
de que dentro das interpretações possíveis sobre o Brasil e com o grau de popularidade que Olavo de Carvalho conseguiu, ele se deve muito mais como um intérprete de um olhar alternativo, né, ao establishment da leitura que a gente tem da teoria da cultura do país, que ele terminou confluindo para Olavo de Carvalho. Então, eu acho que houve uma conjunção de fatores, né, de um olhar sobre a política e sobre a cultura nacional, com a presença do grupo militar, que prestava credibilidade e estabilidade, e um cansaço de material político, que foi exatamente o período que a gente teve aí de 20 e poucos anos de experiência social-democrata no país. Primeiro com o PSDB, depois com o PT. Então, havia o sentimento, havia um espaço no mercado político para um novo discurso, né? Então, eu acho que esses 3 fatores permitiram a eleição de Bolsonaro, sem que um processo prévio, anterior, de amadurecimento nas urnas tivesse acontecido. Então, há muito de experimentalismo no que está acontecendo no Brasil hoje. Quero trazer aqui para vocês uma outra queda de braço, essa agora entre a presidência da República, entre o presidente da República e o Congresso. Eu começo fazendo a seguinte pergunta: se é, afinal de contas, o Centrão quem está dando as cartas da agenda política à revelia do presidente Bolsonaro? O Centrão, ele desempenhou e desempenha sempre no nosso modelo, né, de presidencialismo, um papel fundamental. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de observar é que quem é esse Centrão hoje, né? Em alguma parte, em alguma medida, ele é composto de partidos que tradicionalmente são do Centrão, diga-se de passagem, de onde também veio o presidente Bolsonaro, né, historicamente. Mas hoje a gente tem um PSDB sendo jogado como um partido de Centrão. Então, esse Centrão, ele tem uma atuação, mas ele tem um perfil diferente. Eu acho que existiu, a gente considera que houve um movimento de mudança que levou Bolsonaro ao poder, mas esse mesmo movimento de mudança, talvez com algumas manifestações diferentes, a gente teve uma renovação no Congresso considerável, a maior taxa de renovação que a gente já teve na história recente do país. Isso a gente levou aí um grande número de estreantes na política, alguns deles muito alinhados com o governo Bolsonaro, mas alguns não. Alguns tentando construir uma certa independência política dos partidos tradicionais, que talvez, entre outros recados das urnas de 2018, veio o de que os partidos, com seu modo de agir mais tradicional, com a cara mais tradicional, estavam sendo repelidos, né, pela população. Então, alguns parlamentares, mesmo vinculados a essas legendas, eles tentam mostrar uma certa independência e um certo protagonismo embalados por essa onda de mudança. Então, um contexto em que a mudança de um perfil no Executivo e uma mudança considerável no perfil, né, também do Congresso, você precisaria ter uma orquestração maior para que isso conseguisse dar liga e conseguisse haver uma convergência de agendas. Eu acho que existe um Centrão não ideológico que está tentando barganhar seu espaço de poder, mas eu acho que existe um Centrão que está tentando barrar um pouco a estratégia do governo de que, por ter sido eleito, claro, pela maioria da população, né, pelo voto majoritário, muitas vezes o governo age como se todos pensassem igual a ele, seja a sociedade, seja o Congresso, seja qualquer outra instituição organizada. Esse sentimento de mudança legitima na visão do que a gente escuta do presidente, dos principais interlocutores do governo, achando que isso é uma grande verdade e que não cabe debate. Quem tiver contra isso, né, nessa luta do bem contra o mal, de quem está a favor do Brasil e quem está contra o Brasil, qualquer pessoa que discorde, ela estaria, portanto, contra o Brasil, né? Isso é um pouco a tônica do discurso da reforma da Previdência, né? O governo não discutiu que modelo efetivamente. A gente tinha algumas pistas, né, do que seria um modelo de reforma da Previdência no governo Bolsonaro, mas isso passou muito longe de ter um amplo debate e ter uma agenda de discussão no período eleitoral. Isso passou completamente batido, né? E aí, quando veio a construção do texto, o governo simplesmente pegou o texto e jogou no Congresso e disse: agora é com vocês. A ação política do governo foi essa, dizer: fizemos o que tinha de fazer, o nosso melhor, que é a verdade, que estamos do lado certo da história, e está aí, o Congresso resolva. Então, essa visão de que só o Centrão que está fazendo, existem erros estratégicos gravíssimos na visão, né, mais tradicional, digamos assim, do modo de funcionamento do nosso sistema político, que levam esse Centrão a não ter outra alternativa a não ser
emperrar a agenda, né? Então, não necessariamente, alguns obviamente intencionados pelas moedas de troca mais tradicionais, que é o que o Bolsonaro chama da velha política, mas a gente não pode dizer que todo mundo que está dizendo ao governo, peraí, vamos negociar, necessariamente barganha isso, né? Então, isso incomoda, por sinal, lideranças congressuais que têm dito não necessariamente, né? E o governo não está muito atento a esse não necessariamente, né? Qual é o poder de Maia hoje? E estou te perguntando isso porque o site, acho que foi do Globo, ontem, reproduziu um trechinho de um discurso que Bolsonaro fez, dizendo que tinha mais poder do que Maia e que com as canetadas... Eu vi isso, um presidente da República que precisa dizer que tem mais poder do que um presidente da Câmara, né? Já é uma declaração que diz muito, né? Eu acho que a gente tem que analisar o seguinte, Stella, é importante dizer que há um núcleo no governo e parte da população que o elegeu que não é de direita, é de ultradireita. Se tem alguém comprometido com a agenda da direita no país, é Rodrigo Maia, com a agenda da direita. Mas se você vê, parte da população que foi às ruas no domingo, o ataque que se faz a Rodrigo Maia. Né? E é uma pessoa comprometida com essa pauta da reforma da Previdência, enfim. Mas tem muito desse desgaste do desgaste político pontuado por Priscila. Desculpa. Mas ele tem o Congresso. Então, assim, é latente e cada vez mais patente que Bolsonaro precisa dessa interlocução. Qualquer presidente da República. A história do Brasil mostra isso, que quem não teve interlocução com o Congresso acontece o que aconteceu. A gente tem um exemplo da Dilma, né, que evidentemente que tem outros fatores, mas em um determinado momento ela não teve interlocução com o Congresso. Então, o Rodrigo Maia, ele tem se colocado, inclusive de maneira firme, em algumas questões, dando um freio de arrumação. Nesses 5, 6 meses, a gente já viu várias declarações, inclusive freando o presidente da República. Não é bem assim, é na questão da Venezuela, né? O Rodrigo Maia chamou e disse, não é assim, isso depende do Congresso Nacional. Então, sempre é preciso estar dizendo, você é presidente da República, mas aqui tem o Congresso Nacional. E ele, aos poucos, ele está tentando domar o centrão ali, né? Porque há um balaio de gato nos próprios partidos. Por exemplo, o partido do presidente da República é um balaio de gato ali, o chamado balaio de gato. Então, às vezes falta liderança, eles não se entendem no próprio partido. E o que eu percebo é que o Rodrigo Maia tenta apaziguar e chamar para ir dando ritmo. Está muito claro isso. Não, a gente teve ontem uma demonstração, ontem eu acho, uma demonstração assim, pelo menos para a fotografia de um pacto, de uma coisa para serenar ali, chamou o Rodrigo Maia no Planalto. Enfim, mas é o poder de um presidente da Câmara. Como está disposto os poderes constituídos, é isso, assim, tem muito poder, né? E tem que ter. Fala-se num parlamentarismo branco ou num parlamentarismo informal, ou seja, o legislativo estaria trazendo para si a responsabilidade dessa agenda política. Eu te pergunto se você vê dessa forma, né? Pergunto para vocês aí, a existência de um parlamentarismo branco, entre aspas, e que tipo de impasse isso pode gerar? Minha leitura é que o presidente da República, no modelo brasileiro, ele tem muito poder, mas esse poder ele é balizado, né, como deve ser, na verdade, pela figura e pela existência do Congresso Nacional. A gente está num momento aí, inclusive, que parte das discussões dos pleitos que foram às ruas no último domingo, tinha a questão da MP 870, da MP de saneamento básico, que era parte da discussão que estava sendo colocada nas ruas, nos manifestos. Então, isso indica que o presidente ele tem poder para pautar, né, política pública, para dizer o que vai ser discutido, mas esse poder é limitado pela necessidade de converter, de votar as medidas provisórias e efetivamente dar um caráter estável, institucional à agenda dos governos. É nesse sentido específico que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na verdade, ele é o grande defensor da reforma da Previdência. Né? Há muito tempo, na verdade, ele quem articula, o partido que ele representa, que na verdade tem o Rodrigo Maia e tem o Onyx Lorenzoni. Né? Então, toda a interlocução do governo, na verdade, se dá pelo DEM. Né? É importante que seja colocado.
o presidente da Câmara ele tem a prerrogativa de colocar em votação os pedidos de impeachment, né? Então, se sabe, na verdade, que de maneira factual é o presidente da Câmara que decide isso. Então, numa situação em que o presidente da República ele não consegue conversar com o Congresso Nacional, fica na dependência do presidente da Câmara fazer, né? Então, o mandato do presidente da República, na verdade, ele é submetido, né, à qualidade do relacionamento com o Congresso Nacional. Porque, basicamente, se encontrar, né, e a experiência recente mostra isso, você enquadrar uma ação do chefe do Executivo como crime de responsabilidade é fácil, né? Principalmente quando não existe uma base de apoio sistemática, orgânica e coesa. Que o governo não tem até hoje, né? O partido do presidente, embora seja o maior numericamente na Câmara, ele não tem uma unidade orgânica e não tem um conteúdo programático que permeia a atuação do partido. A desorganização vem da própria, que inclusive esse é um dos grupos que a gente cabe mencionar sobre os grupos né, o PSL, na verdade, é a casa política do presidente, mas virou a casa de Bolsonaro, basicamente, com o lançamento de sua candidatura, né? O PSL era um partido sem expressividade, né? E foi basicamente um acordo com o deputado daqui de Pernambuco, Luciano Bivar, que permitiu, né, o crescimento numérico, que não significou exatamente um crescimento programático do partido. Eu vou precisar chamar um intervalo e vou deixar aqui para você, Priscila, para você responder no próximo bloco já a pergunta de um telespectador da Opinião. A pergunta dele é o seguinte: se o governo não conseguir aprovar a reforma da Previdência, o que pode acontecer com esse governo? Você responde no próximo bloco, tá bom? O nosso intervalo é curto, você sabe disso, então não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O cenário político brasileiro aos 5 meses do governo Bolsonaro é o tema que está sendo discutido hoje no nosso programa. Participam a cientista política Priscila Lapa, o também cientista político Arthur Leandro e ainda o jornalista João Valadares. Priscila, pergunta do telespectador da Opinião: o que vai acontecer com o governo se ele não conseguir aprovar a reforma da Previdência? Ele para, né? Na verdade, o governo tem feito uma aposta muito forte, né, nessa pauta. Na verdade, se teve algum ensaio durante o período eleitoral de sinalização do que seria... Ele para ou ele cai? Eu acho que ele para, né? Eu acho que ele vai ter uma dificuldade muito grande de colher os resultados que ele imagina do ponto de vista da economia, porque essa é a grande matriz de aposta do governo, né, desde o período eleitoral, de atrelar ao retorno dos investimentos no país, enfim, a volta do crescimento econômico à aprovação da reforma da Previdência. Isso, inclusive, com vinculações políticas, porque isso é dito aos governadores, isso é dito em qualquer ação estratégica do governo, ele coloca a reforma da Previdência como sendo o grande pilar, né, de continuidade do governo. E a gente sabe que um governo num cenário de construção, né, de suas estratégias políticas, já com esse imenso desgaste, se a reforma não trouxer, ou ela não passar, que eu acredito, acho difícil ela não passar em certa medida, ou se ela não trouxer os resultados que se imagina que ela pode trazer para essa recuperação econômica, aí sim a gente vai viver um cenário de grande dificuldade política, né? O que se chama do carisma de resultado, assim. Agora, esses resultados, de qualquer forma, eles não seriam a médio e longo prazo, quer dizer, a curto prazo, de qualquer forma, o governo não estaria sufocado, por exemplo, por uma prospecção econômica pífia, inflação em alta, insatisfação em vários segmentos aí da sociedade? E é justamente quando a política interfere na economia e a economia interfere na política. Se as pessoas passam a não acreditar, a perder a esperança, né, que é o que as pesquisas de opinião vêm sistematicamente monitorando, né, da confiança das pessoas, e as pessoas incluem o cidadão comum, que interfere e pressiona politicamente o governo, e é o investidor, a pessoa que está ali com o dinheiro, né? E a gente não está falando de pequenos investidores, a gente está falando dos grandes investidores que ainda estão com o governo, que ainda sinalizam, mas que aguardam essa reforma, né, como sendo o grande pilar de esperança, né, da reconstrução
econômica do país, ainda que a gente sabe que houve uma certa forçação de barra no discurso de achar que os resultados viriam imediatamente, né? Quando o ministro Paulo Guedes compareceu, né, nas audiências, tanto na Câmara como no Senado, ele confessa, de maneira que qualquer técnico, né, da área da economia sabe, que os resultados não virão imediatamente. Mas o governo acredita que isso retomará uma esperança e uma credibilidade, e a partir dela ele vai conseguir encaixar, né, as outras reformas necessárias e as outras medidas econômicas. É uma aposta grande, mas que pode obviamente trazer o bom resultado, mas que pode sim aumentar a crise. O governo, a gente estava falando aí da dificuldade de diálogo do governo com o Congresso. O governo consegue se entender melhor com os pequenos ou os grandes partidos que estão lá dentro? A impressão que dá é que o governo não acredita em partido, né? Inclusive é parte da retórica e da imagem construída do presidente da República. E também isso parece ter se confirmado do ponto de vista da sua estratégia de negociação, se é que há efetivamente uma estratégia de negociação com o Congresso Nacional. O sentimento que foi colocado no dia 26, que eu estou voltando a esse, porque basicamente foi uma manifestação da parte mais vinculada, a parte da população mais ligada ao presidente da República, mostra que a rejeição que há ao centrão, que é identificado com o que há de mais fisiológico e corrupto na política brasileira, também resvalava em figuras como Rodrigo Maia, como MDB, etc. Muito. Então, a ideia, e o presidente e o Planalto vende a ideia de que o sistema de negociação com o Congresso Nacional, isso representa corrupção, pagamento de propina, etc. O que é muito ruim do ponto de vista do amadurecimento institucional do Brasil. Porque se é fato que eleição é indispensável para a vivência democrática, também é fato que democracia não se restringe à eleição. Uhum. Você pode ter sistema de eleição sem que o governo seja exatamente democrático. A existência das instituições, dos poderes claramente constituídos e dos processos de negociação entre executivo e legislativo faz parte da vivência democrática. João, vou trazer para você aqui a pergunta de um telespectador. Ele diz: boa noite, meu nome é Walter do Vale, resido na Soledade, e pergunta se vocês não acham que esses conflitos entre Olavo de Carvalho, militares e a família de Bolsonaro, que foi o que deu início aqui à nossa conversa, se isso não é uma estratégia para desviar as atenções da população sobre questões cruciais, aí como a Previdência, estatização e outras mais. Essa tese é uma tese encampada para alguns segmentos. Eu acho que não, pela repetição. Uhum. Você podia ter lá na frente uma estratégia ali pontual ali para encobrir a polêmica ali da semana, mas eu acho que não sei se é a palavra, não sei se é um certo despreparo. Me parece um certo despreparo e a falta de noção do que é um cargo de presidente da República, o que eu falei no começo. Então, eu acho que ele agora começa a tentar apaziguar isso. Eu não acredito numa estratégia porque tem prejudicado o governo. A gente podia, a agenda do governo Bolsonaro podia estar muito mais avançada, inclusive em relação à sua principal bandeira, que é a reforma da Previdência. Então, isso essa lenha na fogueira, vamos chamar assim, tem prejudicado o governo. Que estratégia é essa que você prejudica a sua principal bandeira, né? Uhum. A gente tem entraves e isso... Porque quando a gente fala da presidência da República, qualquer fato que gere ali no seu entorno, isso se resvala no Congresso, se resvala nas interlocuções, né, no Poder Judiciário. Então, a gente causa travamentos e o país não anda. Assim, né? Eu não consigo enxergar, eu não consigo defender que é uma tese, que é uma estratégia deliberada. Porque, voltando, não contribui para o avanço da pauta do governo. Priscila, essas manifestações de domingo pró-presidente Bolsonaro, elas deixaram o presidente e o governo exatamente onde estavam ou elas conseguiram fazer algum deslocamento?
A gente precisa medir, né, ver como é que as pesquisas de opinião vão, né, observar isso a partir dessa semana, né? Provavelmente elas vão mostrar aí talvez um aumento na confiança do governo. Eu não acredito que na avaliação positiva, porque não tem fatos concretos novos a serem avaliados. Mas eu acredito que nesse cenário das manifestações a gente acirrou, né, talvez não acirrou, mas deixou mais evidente que existe essa divisão no eleitorado. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem uma capacidade de capitalizar para si um desejo de mudança, essa inquietação de um segmento da sociedade com a política. Tem um segmento que está incomodado com a política porque está sem emprego, porque vê as suas condições de vida real e concretas piorarem e ele quer qualquer coisa que possa melhorar, mas ele não está fechado questão com o presidente. Qualquer medida que venha a melhorar, ele pode retomar essa popularidade ou não. Né? É o mais imediatista, é o eleitor mais preocupado efetivamente com o seu dia a dia. Mas você teve essa parcela do eleitorado que trouxe pautas a gente nunca tinha visto no Brasil manifestações contra o Centrão. Né? A gente fala no Centrão numa linguagem mais da imprensa, como ela cobre, né, as pautas políticas, de quem estuda a política como um fenômeno, mas não propriamente da população de dizer assim, o problema do Brasil é o Centrão. Então, mas eu acho que, na verdade, ele tem isso é uma virtude que o governo deveria aproveitar, do presidente conseguir protagonizar e trazer para si aqueles que acreditam que pode romper com algumas lógicas da política no Brasil, mas eu acho que isso é você pregar para os convertidos. Eu acho que para efetivamente o presidente conseguir melhorar o seu desempenho, a sua performance no conjunto da sociedade, precisa dar resultado, ele precisa acertar a linha do resultado. Outra pergunta de outro telespectador, Eduardo Mota, do Recife. Qual a probabilidade de um gestor que bradou não entender de economia e não ter nascido para ser presidente chegar ao fim do seu mandato? Para cálculo de probabilidade, a gente precisa de dados, né? Agora, não me parece especialmente problemático do ponto de vista factual do sucesso, ou pelo menos da permanência do presidente da República no cargo, as suas declarações, né? Na verdade, parece que a contradição, a incoerência, o desdizer-se parece que é parte do jeito do Bolsonaro de fazer política, né? Então, dizer que não sabe e se ele conseguir entregar as coisas certas, as coisas que satisfazem o eleitorado, satisfazem o mercado e tal, ele consegue navegar sem muita dificuldade. É sempre uma comparação que a gente precisa ter cuidado, mas no caso, a experiência norte-americana tem demonstrado um presidente super polêmico que tem, como a economia americana tem crescido, está em níveis próximos do pleno emprego, ele é um forte candidato à reeleição. Então, o perfil específico do presidente, do ponto de vista da forma com que se relaciona com os mass media, não parece ser um fator que vai impedir o fim do seu governo. Parece que há outras questões os quais a gente está falando delas aqui ao longo do programa, eu acho que são mais reveladoras sobre a possibilidade de sucesso do presidente da República. Inclusive, o que a gente falou, que Priscila comentou, é a sua capacidade de, não só de passar a reforma da Previdência, mas também de apresentar de maneira mais clara e estruturada uma proposta de retomada do investimento no país e de crescimento dos níveis de emprego, que me parecem hoje ser a grande ameaça à sua popularidade. João, em algum momento da entrevista você falou do poder que Rodrigo Maia tem hoje como presidente da Câmara, um grande poder, né? Acho que foi a expressão que você usou. Eu te pergunto o seguinte, se de repente o presidente da República começa a dialogar com os grandes partidos, sei lá, vamos imaginar que ele mexa aí no Ministério e traga para junto de si representantes do MDB, do PSDB, sei lá, do próprio DEM, que é o partido aí do presidente da Câmara. Se esse movimento, de alguma forma, enfraqueceria, não sei se enfraquecer é a palavra, mas minaria um pouco do poder de Rodrigo Maia? Eu acho que o presidente da República, quem quer que seja, ele precisa dessa interlocução e precisa, evidentemente, trazer os partidos. Eu acho que, eu não sei se é por aí, eu acho que o Rodrigo Maia, pelo perfil do presidente da República,
até de uma instabilidade para onde aponta. Então, Rodrigo Maia está funcionando meio como um balizador ali, assim, quando as coisas estão parecendo que está saindo, ele tem se colocado como essa figura, como a voz de que ajeita, dá que eu mato no peito. Ele tem se colocado assim. Em relação a essa pergunta, se Bolsonaro se aproximar dos partidos, mas eu acho essa não é uma ligação direta do presidente com, né? A gente passa pela figura do presidente do Congresso. Então, a gente passa pelo presidente da Câmara. Então, eu acho que aos poucos, e eu já tenho percebido isso, e quero que isso, né? Eu torço para que isso aconteça, que há uma convivência mais harmoniosa. É importante para o país que um presidente da República dialogue com o presidente da Câmara. Então, eu acho isso muito importante e eu acho que Rodrigo Maia, de certa maneira, ele vai continuar com esse protagonismo pelo cargo que ocupa e pela função que tem desempenhado, né? Eu acho que está muito claro isso na cabeça de Bolsonaro, ficando cada vez mais claro. Que as coisas não funcionam assim, né? A gente tem um discurso de uma bandeira de campanha, é uma coisa, não quero saber de política, não quero saber de partido. Mas como você está na cadeira do presidente da República, você tem que querer saber de partido, você tem que querer saber de política. Então, resumindo, para as pessoas entenderem, eu acho que é isso. Eu só queria pontuar em relação às manifestações que você perguntou. Eu acho que o governo, o próprio presidente Bolsonaro, num determinado momento, se colocou ali e depois viu o risco que isso poderia ter de ele se colocar a favor ali e depois as manifestações serem pífias. Eu acho que o presidente, na verdade, pulou uma fogueira. Havia expectativa, até por causa da manifestação passada contra o governo, que foi muito expressiva, havia uma expectativa de que poderia ser muito pífia e isso era muito ruim para o presidente da República. Eu acho que ele consegue passar, se não foi do tamanho da manifestação de 15, mas não podemos falar de uma manifestação pífia. Isso deu um gás aí ao governo que parecia ali, o próprio Bolsonaro apostou muitas fichas. É um perfil dele, ele aposta as fichas como ele aposta na reforma da Previdência. E aí, se não aprova, se perde um gás político, as pessoas começam a não crer mais no governo. Né? Agora, essa convocação para a manifestação de domingo tinha uma intenção subliminar de pressionar o Congresso ou pressionar ou denegrir o Judiciário? Sim, era muito claro, né, o discurso de convocação, de dizer assim, vamos eliminar os inimigos do país, os inimigos do governo, né? Eu acho que também é uma retórica muito utilizada no governo Bolsonaro, dos seus inimigos são claros, né? E, em grande medida, os filhos reproduzem um pouco disso também, de que é a imprensa que não está deixando o governo dar certo. O próprio Bolsonaro fala isso. Se eu tivesse uma imprensa mais imparcial, uma imprensa que não interferisse de maneira tão negativa, a gente teria conseguido esse apoio, né, se reverteria. O inimigo é o partido que não pensa como ele. Então, tem sido muito colocado isso, de que o Supremo representaria ainda essa velha guarda, né, das instituições que prejudicam o andamento do país. E eu acho que ganhou um pouco desse tom. E quando o presidente foi alertado de que isso pode representar um risco, né, como o próprio Arthur falou, de você colocar as instituições numa situação de fragilidade, ele inclusive decidiu, naquele momento, declinar da sua participação, apesar de, ao longo do dia, do domingo, alguns de suas postagens nas redes sociais iriam um pouco referendar esse discurso contra o Congresso, contra o Supremo, especialmente contra o Congresso, de como se o Congresso estivesse atrapalhando o governo, né? De você atribuir, isso ficou também como um recado de domingo, de que o governo talvez não tenha tido o desempenho que se imaginava que ele poderia ter, porque o Congresso não está deixando, não é pelo mau desempenho do próprio governo. Um comentário, na verdade, de um telespectador que eu vou pedir para você comentar, acho que o minuto final do nosso programa, é de Ivan, ele diz que mora em Tegipió e o comentário dele é o seguinte: a pergunta se o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela no governo Bolsonaro. Não. Não vejo que nenhuma sinalização nesse sentido, embora conclamar a população para um ativismo mais direto, sem a mediação das instituições, dos partidos, etc., isso aproxime o governo Bolsonaro dentro dessa lógica, dentro desse aspecto específico da estratégia do governo Maduro e mesmo da oposição lá de Juan Guaidó de chamar a população aí às ruas, etc.
Na verdade, o espaço normal, regular da política ao longo do período entre eleições é exatamente os caminhos da representação política via deputados, via Congresso Nacional. Eu não acho que o Brasil corra risco de virar Venezuela. Bom, para a gente fechar agora, tem que ser bem rapidinho cada um de vocês. O que é que vocês acham que mais desgastou o governo Bolsonaro até agora? Eu vou começar por você, Priscila. A falta de uma estratégia de articulação com o Congresso. Leandro. Desrespeito às regras do jogo. Você, desarticulação de todos os setores do governo, principalmente falta de interlocução com o Congresso. Eu concordo com a Priscila. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários. E o Opinião Pernambuco volta amanhã.